Salve galerinha do YouTube, meu nome é Augusto e quem não conhece, esse é o canal Augusto Geography e Diversão. Hoje nós vamos falar de um tema diferente, já que a Páscoa está chegando. Eu vou responder para vocês agora qual é o significado da Páscoa. Gente, não é ovo de Páscoa, nem coelho, nem caça aos ovos. É a ressurreição de Jesus Cristo. Ele carregou a cruz, fez muitas coisas ruins, né? Por exemplo, tiraram a roupa de Jesus. Ele morreu pela gente na cruz, ele morreu crucificado, foi pregado. Coisa que dói muito a gente ver. Mas hoje, como é sexta-feira santa, nós vamos rezar a Via Sacra. Ou também pode chamar de Via Dolorosa ou Via Crucis, que acontece desde a Quinta Santa até o domingo de Páscoa. E sexta-feira santa é o dia que a gente pode rezar essa meio que como se fosse um terço, só que com 15 paradinhas que são as estações da Via Sacra. Então vamos começar. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. E gente, depois de eu anunciar o que acontece naquela estação, nós vamos fazer uma oração assim: nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. E agora vamos lá. O que aconteceu na primeira estação? Trouxeram Jesus até Pôncio Pilatos em Quinta-feira Santa. E tinha 3 cruzes. Uma no meio que ia ficar Jesus. Do outro lado ali tinha Barrabás e Dimas. Os homens falaram assim. Pôncio Pilatos falou assim: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? O povo gritou: solte Barrabás e crucifica Jesus. Gente, Jesus não sofreu tanto. Mas isso foi uma mentira. Que a partir de Judas Iscariotes tinha contado uma mentira, que Jesus estava blasfemando contra Deus. E naquela época tinha uma lei que se qualquer um brincar ou ficar abusando, falando que é filho de Deus, isso é uma blasfêmia contra Deus. E quem fazia isso na época deveria ter sido crucificado, ou seja, pagar uma sentença de morte, só que de uma forma ali na cruz, como faziam antigamente. E eu vou fazer alguma oração aqui para vocês. Jesus nos ensina a ser bondosos como o Senhor e que a gente nunca peque e sempre seja leal a você. Amém. Gente, eu voltei. É porque eu tomei banho e troquei de roupa, porque eu vou numa peça de teatro da Via Sacra, numa igreja. E antes de eu ir, eu vou falar para vocês aqui. A segunda estação. Jesus começou a carregar a cruz. Ou seja, Jesus carregou a cruz. Começou a carregar. Vamos lá. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus estava indo no começo da sua caminhada no caminho do Calvário. E Jesus começou a carregar a sua cruz. E Jesus estava com tanta dor. E aí o povo ficava zombando de Deus, falando: viva o Rei de Deus, viva! E vamos fazer oração. Jesus nos ensina a ser bons e nunca fugir das coisas que teremos que enfrentar. Amém.
Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ao caminho do Calvário, Jesus estava com tanta dor carregando a sua cruz nas costas. E Jesus, por tanto peso que ele carregava, ele caiu. Os soldados ficaram falando: levante, levante, rei dos judeus. E ainda ficavam dando chicotadas e cuspindo em Jesus. Por isso, vamos rezar assim: Jesus, não queremos mais pecar. Não queremos deixar a sua cruz pesada. Amém. Quarta estação. Jesus se encontra com Maria. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ao caminho do Calvário, no meio do caminho, Maria avista Jesus. E Maria fica chorando, vendo seu filho carregando aquela cruz. Maria lamenta muito pelo que aconteceu com seu filho amado. E Maria ficou abalada. Por isso, vamos rezar assim: Jesus nos ensina a ser bons e adorar a sua mãe. Quinta estação. O sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Simão Sirineu era um homem da cidade de Cirene que estava voltando do campo e estava atravessando pelo caminho do Calvário. Os soldados falaram para Simão: vem logo, ajude ao rei dos judeus a carregar a cruz. Simão não fugiu e ajudou Jesus a carregar a cruz. E por isso, vamos rezar assim: Jesus nos ensina a ser gentis, como Sirineu, ajudando o Senhor. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ainda no caminho do Calvário, Verônica encontra Jesus e, fazendo um gesto de humildade, Verônica enxuga o rosto de Jesus. E, depois no seu pano, apareceu a face de Jesus Cristo. E o rosto dele estava com muito sangue. E Verônica ficou assustada com aquilo. E por isso rezamos: Jesus, nos ensina a ser gentis, bondosos como Verônica, e que a gente possa sempre ajudar o próximo. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quase chegando no Calvário, Jesus cai pela segunda vez. E o corpo dele estava doendo muito. Mas os soldados levantaram Jesus novamente. Mas a cruz estava muito pesada, mas mesmo com dor e o sofrimento que Jesus estava com naquele momento, ele ainda continuou. E, pela persistência de Jesus, vamos rezar: Jesus, nos ensina a ser persistentes como o Senhor e nunca fugir das coisas ruins. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ao caminho do Calvário, Jesus encontrou as mulheres de Jerusalém, e elas estavam chorando e lamentando muito. E Jesus foi lá e falou para elas: mulheres, não chorem por mim e chorem pelos seus filhos. E Jesus continuou. Mas as mulheres estavam abaladas. E pelo amor que Jesus deu para nós, vamos rezar assim: Jesus, nos consola quando possível, e que o Senhor
possa amar a gente sempre. Amém. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Jesus cai pela terceira vez, e a cruz estava pesada. Jesus já estava escorrendo sangue pela coroa de espinhos e pelos pés do Senhor. Mas ele ainda continuou e estava quase chegando ao Calvário. Jesus não fugiu daquilo, ele continuou ainda. Ele fez isso para salvar a gente e a humanidade inteira. Por isso, pelos gestos de amor, vamos falar assim: Jesus, não queremos ver você sofrer de novo e não carregar esse fardo tão pesado que é o pecado. Amém. 10ª estação. Jesus é despojado de suas roupas. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Os soldados tiraram a roupa de Jesus e dividiram em 4 partes. E o soldado falou assim: vamos fazer um sorteio para ver quem fica com a túnica. E Jesus estava chorando naquele momento e ficando com tanta tristeza e muita dor. Mas Jesus ainda continuou e não desistiu. E a missão que ele deu para a gente é que a gente sempre seja leal ao Senhor e Deus. E por isso vamos rezar: Jesus, por favor, queremos ser gentis e bondosos contigo. Queremos fazer a tua vontade e sempre ficar do seu lado. Amém. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ele chegou ao Calvário e ficou na cruz. Os soldados atravessaram o punho e o pé de Jesus Cristo e bateram com martelo um prego que estava lá, e Jesus ficou preso na cruz, e eles colocaram uma placa escrito Ire, que significa Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E Jesus estava sofrendo mais do que quando ele estava carregando a cruz naquele momento. Por isso, vamos rezar: Jesus, tomara que a cruz não seja mais um obstáculo para o Senhor e que você sempre consiga obedecer ao seu Pai. Amém. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Chegou o momento que Jesus estava na cruz e ele estava sofrendo mais do que naqueles momentos que ele passou. E Jesus falou assim: tenho sede. Os soldados pegaram vinagre e passaram no rosto de Jesus. Jesus falou: tudo está consumado. Ao meio-dia, Jesus levantou a cabeça, deu seu último suspiro e falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morre na cruz. Depois, uma tempestade cobriu o mundo todo e até um terremoto aconteceu pela perda do Senhor Jesus. Vamos rezar assim: Jesus, que você consiga sempre abençoar a gente, mesmo nos momentos difíceis, e que, mesmo no céu ou na terra, que eu tomara que eu sempre seja leal a você. Amém. 13ª estação. Jesus é retirado da cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Depois de Jesus morrer na cruz, os soldados falaram assim: ele era mesmo o Filho de Deus. Depois que Jesus estava dado como morto, tiraram ele da cruz.
e colocaram ele sobre as mãos de Maria. Maria ficou chorando muito pela perda de seu filho e logo após iriam deixar ele no sepulcro. E por isso vamos rezar. Jesus, quando a gente morrer e ainda na eternidade, vamos ficar sempre contigo e não se preocupe. Amém. 14ª estação. Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes no mundo. E Jesus ficou ali numa rocha, numa caverna. Os soldados, para ninguém ver Jesus, tamparam a caverna com uma pedra grande e enrolaram Jesus. E Jesus ficou descansando. Mas vamos rezar assim. Jesus, você veio ao mundo para nos salvar e tomara que você me salve dos perigos que ainda vai pela frente. E tomara que você sempre esteja comigo. Amém. 15ª estação. Jesus ressuscitou. Nós os adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Bem cedo do domingo de Páscoa, Maria Madalena foi com outras mulheres visitar o túmulo de Jesus. Chegaram lá. 2 anjos falaram para as mulheres: não tenham medo, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Jesus venceu a morte e deu a sua vida por nós. Ele está vivo. Aleluia. Vamos rezar assim. Obrigado, Jesus, por tudo o que você fez por mim. Você morreu e ressuscitou, sendo sempre leal ao seu Pai. E que você possa me abençoar com a sua graça a cada dia que passa. Amém. E, gente, espero com que essa oração da Via Sacra eu esteja vocês ensinado o significado da Páscoa e falar para vocês o quanto que Jesus sofreu. E nós temos que ser sempre gratos ao que Jesus fez por nós. Temos que sempre agradecer o dom que Jesus deu pra gente e pelas coisas boas que a gente tem. Porque tem gente que não tem casa nem amigos. E a gente tem que ajudar e agradecer. É isso que temos que fazer. Essa é a nossa missão na Terra. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e boa noite. Amém. Tchau.